Olá, seja muito bem-vindo a mais um Five Brothers Podcast. Hoje a nossa convidada é a Renata, ela é instrutora de trânsito e ela também dá cursos especializados em transportes coletivos. Oi, Renata, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito prazer. Olá, muito prazer. Renata, como foi que você se interessou por essa profissão de instrutora? Conta um pouquinho pra gente. Foi bem inusitado, né? Antes eu estava trabalhando em uma fábrica e por causa da pandemia a fábrica teve que diminuir a quantidade de funcionários e mudar de cidade também. E aí um dos meus colegas de trabalho, ele falou sobre o curso, né? E até eu tinha falado para ele, não, eu não tenho muita paciência para isso, né, tal. E em seguida até o meu patrão passou na hora, né? E aí ele falou assim, Renata, pensa bem, porque o pessoal aqui é você que treina, como você não tem paciência? Aí virou uma chavinha. Aí eu falei, caramba, então eu vou providenciar o curso, né, e ver como é que vai ficar. Entendi. E, Renata, quais são os seus maiores desafios dentro dessa profissão que você encontra no seu dia a dia como instrutora? Ah, sendo na parte de instrução, o maior desafio a gente conta bastante com a idade dos alunos, né? A gente tem a dificuldade de compreensão com o pessoal de mais idade, né? E também temos a dificuldade com alunos de menos idade, 18 anos, porque eles estão bem acostumados com não pensar muito, né? A Hum, tecnologia e tal. E quando a gente fala de coisas que tem que assimilar e executar, é aí onde chega a dificuldade. Aí a gente conta que por ser mais velho, a pessoa ser mais velha, né, já tem um ritmo de aprendizado, né, dependendo da idade. Eu já tive alunos com dificuldade mesmo, que, por exemplo, foram no processo de CNH, você tem lá 20 aulas de cada categoria. E a pessoa teve que contratar 35 aulas para poder passar ao menos no exame. caramba. Foi bem, assim, nesse episódio, assim, eu até meio que, será que o erro é meu, né? Me pôs, assim, numa posição que, como se, será que eu tô passando certinho, né? Você colocou meio à prova a Foi, sua foi, habilidade foi. de exercer. Aí o conselho que eu dei, né, pro aluno, Sim. você vai na autoescola, procura outro instrutor e faz algumas aulas com outro instrutor. Eu precisava saber se o erro Tirar era meu, essa né? prova, né? Então. Quando eu cheguei lá, aí deu tudo certo. Ela foi com outro instrutor, tudo bonitinho. E aí eu fui conversar com outro instrutor, né? Fala pra mim, o que que tá acontecendo? Ele falou, pode ficar tranquila que o problema não é com você, né? E aí a gente, com o passar do tempo, a gente vai vendo que a idade também influencia no aprendizado. Graças a Deus, ela fez. Depois ela voltou pra mim. E aí a gente continuou as aulas e aí ela passou no exame, tudo bonitinho. Foi um sucesso. Os mais novos têm a preguiça de pensar. É aquela geração imediatista, né? Tipo, tem que ser Isso, assim agora e rapidinho. isso. E aí eles ouvem bastante, porém na hora de executar e pôr em sequência, tem uma grande dificuldade. Entendi. E você acredita que a educação no trânsito tem melhorado nos últimos anos? Quais mudanças que você acha que precisam ainda para ter essa melhora significativa? Olha, sinceramente, eu não acredito que tenha melhorado, não. O que melhorou foi os veículos. Então, eles vêm cada vez mais assim, conforme a tecnologia avançando e facilitando manobras, né? Diminuindo o esforço do condutor no próprio mecanismo. Agora, o posicionamento do condutor está cada dia mais difícil, né? Então, tem a questão de a vivência do dia a dia, o trânsito, a falta de paciência, falta de empatia, Sim, né? E aí precisa bastante, melhorar bastante. Mas não tem nada a ver com o trânsito, tem a ver sim. mesmo com Com as as pessoas em pessoas. si, né? Isso, as pessoas. Sim, entendi. E quais mudanças que, assim, se você fosse agora dar a sua opinião, de quais mudanças você acha que deveriam ser feitas agora, que seriam cabíveis para Olha, melhorar? eu falo para você que
se eu pudesse, eu diminuiria o tempo de CNH. Não seria 10 anos, né? É um prazo muito longo, porque, de certa forma, o teórico, ele tem que fazer parte do dia a dia. E, de certa forma, 10 anos, chega uma hora que o teórico passou, acabou, né? Sim. Então, e na minha opinião também, toda vez que precisasse renovar a CNH, teria que fazer uma provinha teórica. Uma reciclagem, no caso, seria, né? Perfeito. Sim. Uma reciclagem, né? Sim. Porque depois fica Pra se muito mostrar, vago. Para se mostrar de verdade, novamente, apto, né? A exercer, mostrar que você realmente reaprendeu aquilo que você aprendeu um dia, que possa ter mudado também alguma coisa, né? Sim, sim. E com o passar do tempo sempre muda, né? Sim. Sempre atualiza leis. Sim. E aí, o condutor tinha que estar a parte disso. Sim. Né? Renata, na sua opinião, o que você acha que falta no sistema do ensino de trânsito no Brasil? Falta mais instrutores, né? Além de faltar mais capacitados para a área, a gente vê bastante dificuldade nos instrutores da parte teórica, né? Tem menos instrutor. O prático, e tem bastante instrutor no prático, a maioria querem ir para o prático, né? Sim. Eu acredito assim, que a partir do momento que você entra em uma profissão em que você se acomoda, né, falta capacitação. Então, existe também outros cursos para poder melhorar, né? Na questão do teórico. O que eu acho que falta, né, para melhorar a questão teórica? Falta pequenos cenários. Eu acredito que teria que ter pequenos cenários em autoescola para sinalização. Sim. Por exemplo, tem também a questão de vem um veículo, colide com um poste, cai um fio de alta tensão, como proceder? E agora, quem está dentro, como vai fazer? Liga para o bombeiro? Bacana, sempre ligar para o bombeiro. Mas se esse veículo vier, por exemplo, ter um princípio de incêndio, e o bombeiro não chegou ainda, então ele mesmo tem que decidir, né? Se fica dentro ou se tem que sair. Se precisar sair, que forma que sai? Então fica uma parte tão teórica assim, que na prática mesmo é uma situação em que gera um nervosismo e tal, não vai conseguir pensar. E é aquela coisa, né? Quem tá por fora também se aprendeu e se depara com uma situação dessa, sabe o que fazer, né? E orienta a outra pessoa. Exatamente. Né? A gente sempre ensina no teórico a questão para si, como condutor, mas nem sempre o caso é com você. Então você consegue orientar a outra pessoa como proceder naquela situação. Sim. Eu acho que pequenos cenários tinha que ter, né? Eu tive, recentemente, uma turminha em que os alunos nem imaginavam como montar um triângulo de sinalização. E é um negócio muito básico. E trocar um pneu, que é algo que, né? Eu acredito que tanto as mulheres quanto os homens é até mais fácil, eles são mais ousados, né? Mas essa prática eu acredito que tinha que ter. Eu acredito nisso, que é o que está faltando. Pequenos cenários. Exatamente. São coisas rotineiras que a gente às vezes acha que é esporádico, que não vai acontecer. É esporádico, vai acontecer, sei lá, uma vez ou outra, ou nunca. Ou e nunca. Acontece, né? Talvez é muito rotineiro, algo corriqueiro que acontece diariamente. Você pode se deparar com um acidente desse que você comentou e o motorista não conseguir fazer nada por si. E se você aprendeu numa autoescola, numa aula prática também, não só na teórica, você sabe como agir, o que fazer na hora, né? Sim. Faz total diferença mesmo. O que você acha entre a relação, na parte do coletivo agora, que você dá cursos especializados, da relação entre motorista com os passageiros do coletivo? Fala um pouquinho pra gente das responsabilidades que são agregadas do motorista no coletivo. Olha, eu sei que é difícil lidar com pessoas. Primeira coisa, para você ser motorista de coletivo, você precisa gostar de gente, né? Não dá Importante. Sim. Não sei. De repente a pessoa quer ganhar melhor e tal, bacana, mas né, o principal é gostar de pessoas, né? Então, assim, conforme o passar do tempo, você já tem o carinho, né, de pessoas. Você conhece pessoas incríveis, como você conhece pessoas também que você desejaria nunca ter visto, né, para poder não atrapalhar, por exemplo, o seu dia, né? E assim,
É, a empatia do motorista, porque hoje em dia está tão corrido, né, que quando o passageiro entra dentro do ônibus, para ele é rotineiro. Ele só entrou em algo que vai levar ele para o serviço ou trazer para casa. O motorista, ele também só vai levar. Perde esse contato, né? Esse relacionamento interpessoal. Isso perde com o passar do tempo. E o condutor, ele tem que ter mesmo aquela paciência de que mesmo que seja de manhã, não responda o seu bom dia, mas a sua parte você está fazendo. Eu acho importante essa parte de que você tenha que se comunicar, mesmo que a vida do passageiro você seja só mais um. Sim, né? É aquela rotina, né? É a rotina. Eu não conheço, mas eu preciso ter essa conexão. Mesmo que superficial. Sim. Seria, no caso. É. E você já passou por alguma situação de risco enquanto... Já passei, mas assim, foi questão simples, uma fechada e tal, né? E aí, como sempre, a gente segura, pisa no freio, né? Às vezes junta todo mundo na frente, depois, opa, gente, foi sem querer, fecharam aqui, e aí acaba acontecendo isso, né? Você já dirigiu coletivo? Já. E já. Você já Micro-ônibus, van. Você já se deparou em alguma situação assim de risco que fugiu do seu controle? Não. Não? Não, ainda não. Até mesmo porque as meninas são mais cautelosas, né? São. Justamente. Mulheres são mais atenciosas. Desculpem, homens, mas é a verdade. Mulheres são mais atenciosas e detalhistas. Que tipo de preparo você recebe para lidar com passageiros em situação de trânsito mais difíceis, assim? Situações, vamos colocar caóticas. Caóticas, né? Quando você faz o cursinho, você já tem a parte em que elabora bastante a parte de relacionamento entre pessoas, né? E na questão de, assim, paciência, respirar, sorriso, pedir calma, né? Essencial. Calma. Para a rotina diária. Calma, vamos resolver da melhor forma. Então, a gente tenta, o quê? Não bater de frente, né, com o passageiro. A gente tenta acolher o que ele está sentindo, acolher a situação dele e, de certa forma, tentar resolver mesmo. Entendi. E teve alguma situação assim que você já viveu que marcou pra você? Que foi tipo... Ai, tem. Essa eu não vou esquecer. Nunca. Essa eu vou morrer e vou levar comigo na memória. Isso. Eu lembro que na troca de motorista, eu sendo a motorista, né? Um passageiro, homem, ele chamou a atenção do outro motorista. Como que ele ia... por que ele passou o volante pra mim? Ué. E aí o outro motorista falou assim pra ele. E aí ele falou sério mesmo, assim, tipo, não vou entrar. Aí o motorista, ele pegou... E eu calada, eu fiquei quietinha. Eu só ouvindo assim, a situação e vendo. Aí o outro motorista falou assim pra ele, olha, vamos fazer um combinado? Vamos. Ela vai dirigir, você vai analisar. E aí, se caso você achar que por algum motivo, né, seu, você não vai aceitar, a gente destroca o motorista, não tem problema nenhum. Tá bom. E aí eu toquei viagem, de olho nele. Só pra confirmar. E aí, no outro ponto de parada, o que ele tava fazendo? Dormindo. Confiou tanto que até dormiu. Dormiu. E ele veio me pedir desculpa. Ele veio me pedir desculpa. Então, essa eu nunca vou esquecer. Então, pelo fato, eu acho que pelo tamanho, que eu não tenho muito, né? Por ser pequena. E por ser mulher também, né? E aí tem, né, aquele ditadozinho, né? Mulher no volante, não sei o quê. Aquele ditado que não cabe mais, né? Não, atualmente. Não tem, já faz um bom tempo que não cabe mais. Né? Não tem nem graça mais, né? Não tem. E aí, quando foi depois, ele veio me pedir desculpa. E aí eu fiquei contente. Fiquei satisfeita. Me senti bem depois. Mas no começo foi meio constrangedor, sabe? Falei, caramba, meu. Imagina. Só porque a gente pensa assim, só porque eu sou mulher? Isso quer dizer que eu não sou qualificada? Bem isso. Mas deu tudo certo. Ainda bem. Como você lida com o estresse de dirigir em horários de pico?
essa situação para você no cotidiano? Respirar. Respira. Não tem o que E fazer. vai. Respira e vai, não tem o que fazer. É uma coisa que você vai se adaptando, né? Com Vai. o decorrer do tempo, você vai acostumando, vai meio que entrando na sua agenda diária. É isso, eu já como sei que se no dia que não tivesse horário de pico, opa, tem algo errado. Chega uma hora que vai meio que acostumando mesmo, né? Vai acostuma. virando uma rotina e você sempre espera já qual vai ser o momento que vai. É de esperar. Não tem o que fazer. Respira, não tem o que fazer. O que que você pensa sobre a importância da conscientização dos passageiros no trânsito? Olha que maravilha. Foi uma pergunta boa. Sabe por quê? Porque se o condutor ele tem que fazer curso para ser um bom condutor, por que que o passageiro não pode assistir uma palestrinha para ser um bom passageiro? É. Porque a gente tem que se doar como um bom condutor, tem que tratar bem, né? Até mesmo porque leva o nome de uma empresa, tem o seu nome também como motorista. E por que que o passageiro ele também não pode ser assim? Senta ali, assiste uma palestrinha, você vai aprender a ser um bom passageiro. Por que não? Entende-se que é necessário, né? Do mesmo jeito que o condutor tem que estar apto para transportar num coletivo, um passageiro também precisa. Também. E eu penso assim também em ciclista. Você vai comprar uma bicicletinha? Ah, legal. Independente. Senta ali naquela salinha, vê ali os seus direitos e deveres, tá? E aí, eu acredito que isso já ia colocando cada um no seu lugar. Ia ser bom. E entraria muito naquela pergunta que eu te fiz um pouco antes sobre a melhoria no trânsito mesmo, né? Sim, Se cada um soubesse o seu lugar, o que é direito e dever, melhoraria em todos os pontos e sentidos, né? melhoraria, com certeza. Porque a gente vê bastante, assim, a cobrança, a maior cobrança em cima do condutor. Porque, claro, acredito, a máquina está com ele, então para um pedestre, né, não tem comparação. Para um ciclista, não tem comparação. Só que precisava cada um no seu lugar. Por que que o semáforo está verde para mim e você tem que atravessar? Aí eu ainda tenho que parar. Claro que eu tenho que parar, eu sou obrigada a parar. Só que, e a empatia? Do jeito que você tem pressa, eu tenho pressa também, entre aspas, né? Assim, porque a gente vê bastante. Só porque é hora de tá passando. E aí tá aberto para os condutores. Então, pedestre, né? Então, pedestre, ó, Sim. guarda a mão aí. A sua vez vai chegar. Todo mundo tem que ter sua vez. Não é um atravessando a vez do outro. Aí organizava bastante a questão do trânsito, né? É, exatamente. E a maioria dos acidentes, se a gente for ver, é recorrente a isso mesmo, né? Alguém ali desrespeitou o limite que ele tinha que parar. Claro, Que ele foi além da onde não era. Ou seja, o pedestre ou o condutor, às vezes o ciclista. A maioria tem essa imprudência. Alguém ali ultrapassou o limite dele, não reconheceu que era a hora dele parar. justamente. Você acha que os alunos podem melhorar no aprendizado da autoescola? A melhoria dos alunos. Eu acho. A primeira coisa que tinha que tirar, assim, eu não sei se pode tirar, né, na verdade, mas a primeira coisa que tinha que tirar quando ele entrar em sala de aula é o celular dele, né? Olha, tem situações que eu mesmo, nas minhas aulas, eu tento ser bastante dinâmica, de certa forma, o pessoal gosta, né? Eu acabo em 9 dias, que são os dias, né? 45 horas aulas, dá 9 dias. A gente acaba tendo uma amizade na sala, né? Só que a gente vê também que o celular ele influencia muito na questão da atenção, né? E eu sempre falo, quando raramente acontece, e aconteceu raramente também, eu ter que chamar a atenção de alguém por causa de celular. Porque, assim, eu sempre falo, olha, a minha CNH tá aqui, e o maior interessado é você. É Eu aquela falo, velha frase, né, de todo professor, né? com O meu eu certeza. já conquistei, você tá aqui para conquistar o seu, então É, o que eu tô te dando é conselho. E aí, assim, e ter também a empatia. Mesmo que, claro, todo mundo tem família, né? Nunca se sabe, coisas acontecem e tal. Mas entrou na sala de aula, põe no modo vibracal, diminui o volume do celular, tenta prestar atenção. E, igual eu te falei antes, se tivesse algo mais participativo em prática, abandonaria mais o celular. É, talvez Porque tinha roubasse que, mais essa atenção, né? claro, tinha que participar. E
Eu acredito nisso. Diminuir a atenção, tirar a atenção de coisas que não vai agregar, Exato. questão do celular. E aí, ser objetivo, né? É. E acho que o mais didático você aprende mais, né? Sim. É isso aí. Qual a sua opinião sobre a questão do uso dos simuladores de direção na autoescola? Não me agrada. Não te agrada? Não. O simulador é um videogame, né? Você vai aprender lá no videogame. Aquele videogame lá daqueles locais de shopping que você joga, vai lá, Isso. coloca E é sua ficha e joga. E é um videogame atrasado. Ah, Fez a manobra, depois ele acompanha a manobra que foi feita no videogame. Não é imediato igual um volante, exato. né? Então, quando vem na questão de simulador, eles vêm pra gente, assim, aonde eu tenho não existe mais simulador, mas tem outras autoescolas lá que tem, Sim. né? Mas a gente conversa entre instrutores, né? De certa forma, temos uma amizade, independente da autoescola, nós somos profissionais. E a gente vê que quando o aluno vem de simulador, ele vem meio que com uma ação retardante. Ele acha que ele faz e depois vai acontecer. Ah, Então, na minha opinião, prática é prática. nada substitui, né? Não, A prática. não, nada. O simulador meio que te tira um pouco, né, dessa realidade mesmo. É igual você falou, ele retarda a ação. Então, acaba que fica no seu psicológico, né? Eu vou fazer e depois vai acontecer. Não é instantâneo nem imediato. E na prática não é assim. Você já passou por alguma situação engraçada? Engraçada. Já teve alunos com tique. Você pode contar pra gente um pouquinho como foi? Então, quando ele veio, né? Foi até um senhor. Ele veio pra mim e ele tinha um balançadinho assim na perna. Que eu falava pra ele assim, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem. Aí quando eu fico nervoso, eu fico assim. Aí ele ficava meio que... Eu falei, meu Deus do céu, será que vai acontecer alguma coisa? Ainda bem que a gente tem os pedais, Será que tem ele tá tudo, passando né? mal? Aí, conforme o passar do tempo, não, era o jeito dele mesmo. Aí ele sempre tinha o balançadinho na perna dele e puxava meio de lado, assim, ó. Era engraçado. Na sua opinião, na prática do curso de autoescola, você acha que elas são bem equilibradas? Nossa. Eu vou falar a Em verdade relação mesmo, a- né? Pode falar a verdade, fica à Olha, vontade. eu pra vou te falar. falar que tá cada dia pior. Assim, não tá edificando em nada. Porque eles acabam facilitando muito a prova. E, sinceramente, é até falta de empatia e respeito com a gente que teve que passar por rampa, meio de fluxo, semáforo. A gente teve, assim, uma prova simulando o dia a dia. A prova de hoje em dia continua tendo a vaga. Até esqueci. Continua tendo a baliza, que é o medo de todo mundo. Mas também, se tirarem a baliza, vai fazer o quê também, Não vai né? fazer nada, só vai ligar o carro e sair. Liga e desliga e já passou. E continua a baliza. Só que diminuir o percurso. Diminuir de uma forma que você vai lá, dá a volta no quarteirão e tá pronto. Eu estou falando dos exames que é feito lá, né? Sim. E fica meio que, gente, como é que reprova ainda? Como é que reprova ainda? Sabe? E aí, quando nós, instrutores, senta para conversar, que a gente conversa bastante sobre exame, sobre capacidade de aluno, quem tá pronto, quem não tá, mas vai mesmo assim, porque às vezes não quer investir mais em aula, né? Próprio aluno mesmo fala, não vou investir mais em aula. E a gente sempre aconselha, olha, melhor investir em aula do que investir em reprova, porque a reprova não é barato, né? Então, de certa forma, o dinheirinho da sua reprova, investe em aula. Investe em aula, porque quando você vai para a prova, você vai mais preparado, vai mais confiante e tal. E aí, quando a gente vê que naquele percurso não teve nada a ver com o percurso da nossa época, e ainda reprova, nossa, dá até uma coceira assim de nervoso. Como né? assim reprova? Assim, esquece seta. Gente, o que mais tem na questão da reprova é esquecer seta. O básico. O básico, assim, é o básico mesmo. O básico.
Então, a maioria reprova por seta. E aí eles estão diminuindo cada vez mais a dificuldade do exame. Isso tá dando muita polêmica, muita repercussão Entre nós, né? entre vocês, os instrutores. Entre nós. Mas para os alunos tá tudo certo. É, Se eles facilitou, tivessem... né? Claro que assim, ó, lá onde eu estou tem um cronograma de aula. Então, a rampa ele não vai deixar de fazer, mas ele vai fazer em aula, ele tem que aprender, né? Mas o exame, eles diminuíram bastante. A dificuldade do exame, eles diminuíram bastante. Deixaram somente a baliza. Ele né? vai passar no processo da rampa, mas ele não vai, isso não vai ser avaliado no exame final, né? Ele Não. só vai fazer a prática mesmo. Não vai. Mas também tudo assim, não quer dizer que se no dia do exame o examinador queira que você faça uma rampa, você não vai fazer. Você vai fazer porque você aprendeu em aula. Mas sendo um exame corriqueiro, não, você não vai fazer. Entendi. Também é bastante aluno, é bastante autoescola. Por um lado, dá para entender porque diminuíram bastante o percurso do exame. Mas, por outro lado, quais são os condutores que vão ser formados? É aquele meio tapa aqui, descobre ali, né? Aumentou a demanda e a gente diminui o essencial. Para poder dar conta de Da exame para demanda, todo né? mundo no dia. É. Mas, né, na minha opinião, continuasse o exame da forma que era antigamente. E aumentasse mais profissionais para avaliação. Maior número de autoescolas também ajudaria, né? Claro. Antes com qualidade do que só quantidade. A maioria dos alunos lá, se soltar aqui em São Paulo, não sobe a rampa. Não sobe uma ladeira aí. Renata, e você acha que mulher dirige melhor do que homem ou homem dirige melhor do que mulher? Aquela velha... Olha, a gente sabe que a mulherada, elas são menos ousadas, né? Elas simplesmente não aproveita espaço. A mulherada não é assim. Ela espera o espaço dela e aí ela avança. É mais consciente. Elas são mais conscientes. Os meninos não, eles gostam de fazer o espaço, né? Então, a mulherada acaba sendo mais cautelosa, né? Por exemplo, a maioria delas toma bastante cuidado com luz de painel. Acendeu, elas já querem saber o que é, já querem resolver. Tem essa questão de visão também, assim. Porque não estava aceso, agora está aceso, né? E os homens, eles acham assim, tá aceso, depois eu arrumo. Depois eu vejo, vou até onde dá. Vou indo, né? E a mulherada, ela é mais cautelosa mesmo, mais cuidadosa. Com o veículo, com os ocupantes, né? Com os passageiros. Pra você ter ideia, eu tenho uma colega que ela trabalha no 99. E o dia... Primeiro que ela é uma pessoa espetacular, feliz 24 horas, né? E ela passa isso, né? E a maioria do pessoal que contrata ela pega o particular dela para estar usando como fora do horário, né? Do 99 ali. E tem muita preferência dela, né? Ela é cuidadosa, ela tem esse negócio de simpatia e empatia, né? E, assim, a gente vê essa questão de preferência, né? Até as empresas também, elas estão abrindo bastante oportunidade para a mulherada justamente por causa disso. Cuida do veículo, não deixa coisas necessárias. O básico, deixar para depois, não fica para depois. Sim. Né? A mulherada quer resolver logo, né? E eu acho bacana. E não é que os homens são ruins, né? Vamos menos dizer. cautelosos. Eles são Vamos menos usar cautelosos. essa palavra. Não... Eles são menos. A mulherada é mais cuidadosa. Mas fala sério, faz total diferença, né? Quando você pega alguém assim no aplicativo, a gente que vivencia isso de pegar carro por aplicativo, quando a pessoa tem aquele cuidado, aquela atenção, quando é uma mulher e ela é super simpática e empática também, faz total diferença. Por isso eu entendo esse gancho de você falar que ela tem preferência até para corrida particular, né? Sim. Essa amiga sua. Porque faz total diferença, você sente que você tá com alguém responsável que vai te entregar da melhor forma possível, né? Do que quando você vivencia algo de... Eu mesmo já peguei carro por aplicativo de querer parar no próximo... Eu quero descer agora, não quero continuar, porque eu achei irresponsável. Mas é muito importante essa parte de
respeito com o passageiro também, né? Sim, O ó, o condutor. que tem agora bastante, assim, que deu um boom, né? O pessoal, o 99 de moto, né? É, foi proibido, depois foi autorizado, depois foi proibido de novo, ficou aquele. É. Aí, o que que acontece? Eu já vi bastante pessoas, né? E alunos também, que vão para aula, pegam o 99, a moto por ser mais em conta, Chega né? mais Por ser rápido. mais rápido, mas chega lá de cabelo em pé. Não venho mais de moto, porque, né? É aquela Então, assim, aventura, né? só que moto é uma aventura bem arriscada, É. né? Porque, de certa forma, fechou um pouquinho já pode dar errado, né? E na questão carro e moto, a moto é mais ágil, né? Chega até mais rápido no destino. O carro, é, os homens também, existem homens cautelosos, né? Existem cuidadosos que andam conforme a velocidade da via, coisa certinho. E tem outros que acaba, vou terminar logo essa corrida para pegar outra, É. né? E tem isso. E a mulherada não. Elas se encaixam assim com delicadeza mesmo, coisa de mulher mesmo, né? Tem que fazer certinho. É, claro que todo mundo quer a estrelinha de um bom condutor, né? Quer lá a questão da qualidade. E eu acredito que a mulherada, ela já Preza puxa mais, né? mais, para a questão da qualidade, né? Muito cuidado. Preza mais por isso. É, É verdade. um ponto forte e positivo das mulheres, né? E falar em questão de mulher também, aonde, lá na autoescola onde que eu tô, não tinha mulher, né? Todo mundo, os hominhos lá, tal, tudo Você foi bonitinho. pioneira. É. Aí eu cheguei lá, meu, deu assim uma chamada no público feminino e eu achei assim maravilhoso. Primeiro que, como eu sou do teórico e do prático, né, da categoria B, eu formo aquela amizade já no teórico, já começa por aí, né? Existe a amizade do teórico. Depois vamos pro prático. Aí, ai, professora, eu queria aula com você. Não, por mim tudo bem, a minha agenda tá aí, né? É só você ver com quem forma a agenda e ver como é que tá. E aí juntou uma mulherada assim no prático, assim, que eu não dei conta. Achei Eu maravilhoso. eu ia te fazer essa pergunta. Existem essas preferências? Existe. Existe. Existem uns pontos também para essa preferência. Primeiro, tem casos em que o marido às vezes não aceita. Tudo bem ela tirar uma CNH, mas vai fazer aula com quem, né? Fica essa questão. E aí também tem o caso de que assim, eu queria que fosse uma mulher, da própria mulher. Acho que questão de Relação de conforto, afinidade, né? Sentir um certo isso. conforto. Questão de paciência, não que os instrutores não tenham, todos nós somos capacitados para isso. Mas a questão de empatia, paciência, né? E aí, as minhas alunas, eu sempre trabalho no tempo delas. E eu sempre falo para elas: olha, a gente tem um cronograma de aula a ser cumprido, só que se você não passar pela etapa, você não vai para a segunda. A primeira, você não vai para a segunda. Eu não estou aqui para. Eu quero que você saia daqui com um básico eficiente. Sabendo o que tá fazendo, Sabendo o que né? está fazendo, não é de qualquer Não jeito. só carregando uma CNH e. Aí tem isso também, né? Ó, o que acontece? Tem muitos também que chega lá, principalmente os mais novos. Acho que pai e mãe paga, né? Ganha e tal. E aí chega lá, Que é um baita privilégio. né? Não tá tão barato, né? É um bom privilégio. E aí chega lá, tipo, eu só quero minha CNH. Não vê a questão da responsabilidade estando dentro do veículo como um condutor. Ele acha, muita gente também acha que é só um documento. Como fica também. É, Tem gente que tira CNH, é um sonho, todo mundo tem um direito de CNH. E eu acho isso maravilhoso, deficiente físico e sim. tal, né? É uma realização. Para uns é um sonho, para outros é porta aberta de Às oportunidade vezes de uma emprego, necessidade, exatamente. necessidade. Só que tem gente que chega lá assim: eu só quero tirar mesmo. É porque eu ganhei do meu pai, ganhei da minha mãe. Professor, você nem o que eu tô fazendo aqui. Eu tinha que estar dormindo, queria estar dormindo. Tem E você as... escuta esse tipo de Escuto, comentário? escuto, geralmente dos mais novos. Dos Como mais você novos. se sente assim em relação a esse comentário, como instrutora, como alguém que gosta do que faz, faz com responsabilidade, da melhor forma possível, com empatia? Olha, eu ouço isso, eu acho graça.
Assim, tipo, Leva na esportiva. Tá eu tudo levo na bem. esportiva porque a idade também influencia nos pensamentos. É, Então, futuramente, ele vai entender que, caramba, eu devia ter aproveitado mais as aulas, isso vai vir o né? tal do arrependimento, né? Vai, claro que vai vir, né? Na hora de trocar a categoria, porque todo mundo quer trocar a categoria. Todo mundo, né? É uma realização. Ah, legal, você tem CNH? Tenho. CNH-D, CNH-E, sabe assim, enche a Entendo. boca para falar, é um negócio bem bacana. Só que assim, e muitos a gente vê. Eu tirei a minha CNH, mas não vou comprar um carro agora. Continua de bicicletinha. Mas tem CNH, sabe? É Já um negócio. apresento na documentação. Já apresenta. Ah, deixa até o RG ou RG. CNH? Então, deixa até em casa, porque tem tudo, né? Então, assim, a, a- os mais novos, eles dão uma olhada na CNH como, né? Status. Status, perfeito. Os mais velhos não, eles já pensam diferentes. Ah, porque, ó, pra você ter ideia, eu tive 2 alunos lá que eles trabalham no mercado lá e eles precisavam da CNH para poder fazer o cursinho de operador de empilhadeira e, né? É, E aí tem que ser habilitado para poder operar, bacana. E você vê que quem tem mais idade já chega com um objetivo de algo, um olhar diferente, um né? Pro olhar que vai fazer. diferente. E você vê que a atenção para tudo que se fala, para tudo, para exemplos que acontecem, né? Que eu sempre dou exemplos de uma coisa ou outra, é diferente. Olham diferente, né? É para você ter ideia e falar assim de uns levam na brincadeira. Eu tive uma aluna, ela não foi do teórico comigo, porque geralmente vem no teórico comigo e vai para a Vai pra prática prática. comigo. Então, é tanto que tem parada obrigatória para. Eu sempre intercalo o teórico com a prática. E aí, e essa sinalização? E essa preferência? E aqui, como é que faz? Tal. E aí, quando os alunos ficam meio. Ai, professor, esqueci. Aí eu sempre pergunto para ele: quem foi a professora do teórico? Eu preciso saber, porque eu vou chamar atenção. Aí eles dão risada e aí. Ah, é tal coisa. Aí, vamos embora, vamos embora. E eu sempre cito o teórico na prática. Né? Por quê? O teórico, ele é importante. Ele é importante, principalmente na parte de direção defensiva. A parte de legislação é importante? É o nosso dia a dia, mas a legislação está sempre atualizando, né? Então acaba mudando, em tempo acaba mudando alguma coisa. Mas direção defensiva, é, relacionamento interpessoal, que é a questão de cidadania, isso não muda. Cidadania é respeito ao próximo, respeito à deficiência do outro, né? Respeitar a cor, Essencial, né? essencial. Respeitar também a religião, ele tá vestido da religião dele, e daí? Entendeu? Então, assim, no teórico tem isso também. No teórico. E isso tem que ir para Legal. a prática também. Né? Respeitar o outro, independente de quem ele seja. Do jeito que ele se veste, do cabelo, independente. Da opção sexual, independente. E assim, e tem que ter essa cobrança entre teórico e prática, e tem que ser levado para as ruas, né? A gente vê bastante também a dificuldade do condutor dar preferência para quem tem. A gente vê É. bastante. Do jeito que vai quer passar, não é assim. Lá você aprende que a preferência total é do pedestre, é do ciclista, é daquela senhorinha, é da pessoa que está levando o cachorro para passear, ou o cachorro está levando o dono para passear, que tem isso também, né? Mas a Acontece. preferência, bastante, mas a preferência é deles. Quem está com a máquina é você. Ah, mas não está na faixa. Não interessa. Se for uma via que não tenha A a sinalização, né? sinalização, você não vai parar, porque É. não tem a sinalização. E aqui em São Paulo tem muito isso, né? Eles não respeitam nem na sinalização da faixa, imagina fora da faixa. Imagina fora da Um faixa. milagre. É bem isso. Então, assim, a gente lá, né, eu abordo bastante, os instrutores lá da onde eu trabalho também, eles sempre incluem também o teórico na prática. E aí tem um instrutor lá que eu tenho amizade com ele, ele é um cara maravilhoso. De lá ele só tem 22 anos de autoescola. Olha a experiência do homem, né? E aí ele cobra isso dos alunos. Quem foi seu instrutor do teórico? Vou ter que trocar uma ideia com ela, hein?
E aí eu vou falar com a Renata e tal. Fica aquela brincadeira Sim. e acaba meio que forçando o aluno. Opa, realmente, o teórico faz parte da É prática, né? meio que espelhado, né? É um conjunto, né? Vamos dizer que é um casamento, né? Os dois são essenciais juntos, né? Isso. E em relação a tudo isso, Renata, que você falou, da importância deles estarem juntos mesmo, a teórica e a prática. E você comentou também de pessoas que tiram a CNH e não compram o carro agora e segue sem dirigir. Você acha que isso danifica um pouco quando a pessoa no futuro vai comprar o carro e aí ela vai começar a pegar ele, vai começar a praticar? Só que ela estudou já tem um tempo. Então já meio que a gente entende que a cabeça esquece um pouquinho. Sim, Tanto a teoria, então a prática nem se fala. sim. Prejudica um pouco, você acha? Na sua Prejudica opinião? totalmente, totalmente. Porque na própria orientação, né, do livrinho que a gente tem, a prática leva à perfeição. Exato. Então, assim, você tem aquele período de aula na prática. Você tem no teórico, né? Você aprende na teoria como que vai funcionar na prática. Aplica na prática, depois, acabou. Como assim acabou? Aí o que que eu oriento para os meus alunos? Quem não tem veículo, se eu tiver a oportunidade de alguém oferecer com segurança, nada com loucura, não precisa fazer uma viagem. É. É só para ir ali, lembrando as técnicas que você aprendeu. Só para, opa, futuramente assim eu vou ter meu carro, eu não vou perder a mão, né? A gente É. fala, não vou perder a mão. Então, tirar a CNH e não praticar, para você ter ideia, gera até, aumenta a insegurança na hora de precisar. Eita, agora eu vou precisar, e agora? E aí aumenta a insegurança, não consegue. E é exatamente isso, né? Eu conheço uma pessoa que ela tirou a habilitação e ela não pegava carro inicialmente. E aí foi gerando um medo um pouco maior e ela teve que procurar aquelas escolas para mulheres habilitadas, Mulheres porque você habilitadas. chega a um ponto de não se achar mais apta a fazer aquilo, por mais que você tenha estudado. E aí que eu acho que entra bem aquela parte que a gente falou sobre a reciclagem, né? Que Sim, deveria ter, porque caberia muito bem, serviria, né? Vestiria bem essa reciclagem em quem não teve carro e tirou a habilitação, mas se encontra um pouco enferrujado, acha que não está apto mais. E essa reciclagem traria à tona tudo aquilo que ele já passou, que, refrescando, né, que um ele já pouco disso. aprendeu. E às vezes tem coisas que mudam, né? Por exemplo, tem a questão na parte de primeiros socorros, né? Antigamente, hoje a orientação a gente passa para os alunos, tanto que eu também eu fiz um curso no primeiros socorros justamente para que eu venha abordar um assunto em que eu também entenda. Não é só falar, né? Sim, Não é só porque está escrito. Eu fiz o cursinho, eu sei do que eu estou falando. Então, assim, agora não tem mais ventilação artificial, que seria respiração boca a boca, não se faz, né? é, O que que acontece? Se precisar fazer massagem cardíaca, a própria massagem cardíaca já faz a ventilação artificial, porque quando você aperta um tórax, o ar sai, né? Liberou o tórax, o ar entra. Então não se faz mais. Aí teve a questão da pandemia, sim. contato, então não pode, e também outras situações. Tem também a questão, não se faz mais tourniquet. Quem faz tourniquet é o pessoal, o profissional da área, né? E aí a gente ensina isso, né? Também tem uma questão que está meio polêmico. O livrinho foi atualizado em 2022, que é o que a Sim. gente passa, só que as perguntas ainda não foram atualizadas. A gente está com um probleminha aí nessa questão. Porque, assim, o aluno sabe que agora não faz tourniquet, mas a pergunta não está atualizada, que antigamente fazia. Sim. Aí, na hora, no resultado final da prova teórica dele, Tá errado ou tá certo? entendeu? Aí fica a questão. Tá gerando uma polêmicazinha aí, gente, Imagina. sobre isso aí. E você acha que essa reciclagem, né, que a gente sabe que não tem, mas na sua opinião, ela deveria ser feita de quanto em quanto tempo? Olha, a CNH agora, ela tá para 10 anos, né? Isso. 10 anos é uma pessoa inferior a 50 anos, 49 anos. 10 anos eu acho muito, né? Quem teve a intenção, bacana, na época que teve a intenção, legal. Mas 10 anos eu ainda continuo achando muito. Mas, já que prolongou e vai ficar, por que não um cursinho de reciclagem no final, É. né? Você vai pegar a sua CNH, mas como é que tá a sua parte teórica? Até porque muda Esqueceu de muita quê? coisa, né? É, Muda muita muda, coisa. Muda muda, leis, muda tudo. muda.
Então, o condutor, ele precisa estar a parte das mudanças, né? Tem a questão também, na questão, os profissionais da área, né? Eu, lá tem uma autoescola também que tem uma mulher, tem essa autoescola onde eu trabalho, que eu tô lá também. Só que, assim, eu acho que deveria abrir mais oportunidade para a mulherada, né? Tem a questão também, ela se sente, não tem nada a ver, né? O pessoal que trabalha lá, é um pessoal, todo mundo super profissional, só que a mulherada, ela se sente mais vulnerável na presença, num treinamento, né? Assim, nós fizemos o curso e sabemos do curso que ninguém põe a mão em ninguém. As orientações é cada um no seu Sim, banquinho e é somente oral, assim, né? Falar, né? sim. E assim, existe algumas ideias aí, né, de coisas que acontecem, né? A gente fala de assédio e tal. O que pesa mais, assédio sobre mulher, mas também existe assédio sobre homem, Sim. né? Os homens aí não tão Não livres estão de isentos, assédio, né? lógico que não, Exatamente. né? É aí onde está o perigo, né? Nessa questão de assédio. Que eu acho que deveria ter câmera dentro do veículo. Para garantir uma segurança maior para ambos os sexos, Ambos, né? ambos, né? Porque aí, na hora da defesa, tem argumento de defesa, ambas as partes, né? Mas a mulherada, na hora que procura o serviço de autoescola, elas procuram realmente, assim, com mulher. Com mulher. Fica mais à Hum. vontade. Assunto de mulher, cabelo, unha, cílios, e aí vai. Hum. Filhos, né? Coisa de mulher. E aí flui. Você sabe que flui? A aula flui. Não fica aquela. Ninguém fica tenso no que tem que ser feito, né? Daqui a pouco aquela tensão diminui e o assunto flui e a E aula acaba flui que você vai no também. natural. Vai no natural. E, Renata, por que que não está sendo mais feito exame toxicológico para os motoristas que não são profissionais? Não são profissionais? Primeiro que para ser considerado um motorista profissional tem que ter o EAR, aquela sigla, né? Exerce atividade remunerada. Toxicológico, categorias para veículos para veículos pesados, C, D e E, né? Sim, Então chega uma situação assim, que se você não quer mais o EAR para exercer, né, como ganhar exercendo, né? uhum. Você vai lá e tira o EAR. Então você não vai trabalhar para ninguém. Aí entende-se que você não precisa mais desse Entende-se que exame você não precisa toxicológico. mais do toxicológico. Ou Hum, rebaixa a categoria. Deixa de ser categoria de pesado e vai para categoria de leve. entendi. Cancela, que na minha opinião também o toxicológico teria que ser para todas, Exato. né? E eu acredito que se isso entrasse em vigor, também diminuiria a quantidade de alunos. Já era um prejuízo para a escola. Aí já não. Né? Mas assim, né, essa questão ninguém fala, acredito. E deixa aí. E na questão do toxicológico é isso. Não vai mais exercer, não vai ganhar como contratado, Sim, então tá tudo bem. então não precisa fazer, tá tudo certo. É, E no caso dos extintores, por que que eles ainda estão obrigatórios? não. Só que o veículo, né, que tiver é, o veículo que tiver o porte do extintor e o extintor estiver lá, ele tem que estar em dias. Ele tem que estar na data de validade, ele tem que estar na pressão correta. Não tem, não tem. Mas quem não abriu mão, né, do uso de extintor são veículos pesados. Esses continuam o uso de extintor. Que aí tem que estar dentro das normas, É, dentro da validade. tudo certinho. Entendi. Mudou muito os processos, Renata, de avaliação entre todas as categorias? A D aí. Olha, sobre o processo de avaliação, não, né? A questão o que diminuiu lá para a gente lá foi o percurso da categoria B. A categoria A, que seria moto, continua o mesmo, né? Continua o mesmo. Até o que mais, em falar em avaliação, o que mais reprova na categoria A, que é moto, é viseira. Faz é que assim, ó, tem hora que a gente não entende a mente do aluno.
Tem coisa que aluno faz no dia de exame que ele nunca fez em aula. De tão nervoso que ele tá. Porque, assim, eu sempre falo para meus alunos assim, é mais um dia de aula. Só que eu não tô dentro. É outra pessoa. Não foca que ele vai te avaliar, não foca que ele vai te reprovar. Você faz mais um dia de aula. É isso. Tá bom. Só que entrou o avaliador dentro do carro, errou. É aquela questão psicológica, né? É questão Acabou. psicológica. Eu já sei que eu tô sendo avaliado. E aí começo a fazer movimentos, coisas que eu não faria em uma aula normal. É, justamente. Nunca fez em aula. E às vezes a gente passa por isso. A gente põe a mão na cabeça, não acredito. Ele não Nunca fez fez isso. Aí desce, eles mesmos descem do carro. Ai, professora, eu nunca fiz isso. Falei, pois é, devia ter feito, né? Porque aí não faria no dia de exame, né? E aí vai indo. Não, se prepara para a próxima, vai dar tudo certo. Geralmente a próxima sempre dá certo. Por quê? Ele passou pelo período, primeiro que é novo. A situação é nova, né? Então ele já passou na situação de nervosismo que ele ia passar, como ia funcionar. Então na próxima para ele já tá mais meio que familiar a situação. E aí ele se sente mais à vontade e geralmente passa. Mas a gente não espera que passe na próxima. Espera que passe de logo, primeira, né? É. Na questão da moto, né? Viseira. É o que mais pega o pessoal é viseira. Não faz aula sem viseira levantada. A viseira não está levantada. Por quê? Você já tem que criar o hábito no aluno que tem que ser feito com viseira fechada. Chega no dia de exame, eles fazem tudo bonitinho. Esquece a viseira. E viseira é eliminatória, né? Não vai sair dali. No carro, categoria B, tem a questão de seta, né? E assim, quando chega pra gente um motorista, uma pessoa que já sabe dirigir, chega pra gente com manias. A gente tem a dificuldade lá, temos mais dificuldade com quem já vem dirigindo do que com quem ainda vai aprender. Isso é muito falado, né? Todo mundo fala, vai aprender, vai cru, não vai sabendo nada, porque se você for com as suas manias, é certo que você vai reprovar. Mas a questão da reprova é assim, como que a pessoa chegou lá, numa idade, né? Eu vou chutar uma idade de 25 anos. Tá dirigindo ilegalmente, né? Fora da lei, desde os 18 até menos, né? Que acontece. Chega lá com manias, né? Aí a mania do câmbio, a mania que não dá seta mesmo. Não, e o pior para nós, o pior é a mania da embreagem. O povo que vem com embreagem primeiro. Gente, para poder tirar isso, dá trabalho. E conta ponto na hora da avaliação final. E aí a gente fica trabalhando, não trabalha novidades, técnicas. O que a gente fica trabalhando? Retirar tirando as os manias, vícios. os vícios, que muito já chega lá com eles, né? E eu tenho sempre essa pergunta, professora, qual que dá mais trabalho? Eu falei, você já sabe dirigir? Então é você. Não é que você já sabe, né? Você já vem dirigindo, você vai dar Então mais trabalho do que ele. Porque você já vem com o jeito errado. Geralmente, já vem com o jeito errado. E dentro dessas categorias, Renata, qual é, na verdade, né? Dentro dessas categorias, qual é a que os alunos têm mais dificuldade? O carro. O carro? Porque o carro você tem que associar seta, manobra de volante, embreagem, freio e câmbio. São os mais reprovados, então. Para fazer essa sequência, igual eu tinha citado no começo, essa sequência teoria, né? Com execução, é o problema maior. Não combina. Né? Nossa, até ir pegando que uma coisa vem primeiro. Porque a gente orienta assim, sequencia. Não tenta fazer tudo de uma vez que não dá certo. Sequencia. Então, primeiro seta, depois diminui velocidade, porque a seta tem que ser antes da sua intenção. Você tem a intenção, você já dá seta, né? E aí chega no ponto em que você tem que fazer a conversão, a sua seta já está avisando para o seu colega atrás. Opa, eu vou entrar em algum lugar. E aí tem que reduzir. E depois a manobra. Isso dá... É aí que pega. Aí é que pega. Pega. Porque às vezes muitos alunos querem parar sem embreagem, usa o freio. E eu sempre pergunto, em casas, ou você já dirige um carro automático? Não, nunca dirigi. Realmente, nunca dirigiu. Chegou lá cru, né?
Mas assim, a sequência para entrar na mente demora bastante Vai fazer sentido, como para fazer você tem que ser sentido. feito. É. E qual que é o nível, Renata, de dificuldade dos alunos na meia embreagem, na ladeira? Nossa, né? Primeira coisa, eles vêm com medo. Quando o pessoal chega lá, o maior medo deles, na verdade, é a baliza. Eles já vêm com medo porque não sei quem da família reprovou, não sei quem disse que era o bicho do exame, era a baliza, né? Eles já chegam lá com a mente assim meio perturbada por causa da baliza. No Sempre teórico, tem, tá? né, esse histórico. A É, baliza é. E eles chegam lá perturbados no teórico. Gente, calma. Não é bem assim que funciona. E detalhe, existe técnicas para tudo. Então, quando chega lá, ninguém vai pôr você dentro do carro de imediato e colocar numa baliza. Não tem Não vai. como. Você precisa. Primeira coisa que você precisa é se familiarizar com o veículo. Você é como se aquilo dali, com o tempo você vai utilizando ele, ele vai ter que fazer parte de você. Então vai chegar uma hora que tudo que tem nele não é mais novidade. Aí você já se acostumou com ele. E para isso acontecer, você vai estar em aulas, né, uma sequenciada da outra. Quando você vem entrar na baliza, você já tem controle de embreagem, controle de freio. Já tem que ter na tua cabeça a questão de seta tem que ser antecipado. E aí começa o processo da baliza. Beleza, chegou na baliza, agora vamos fazer os pontos técnicos da baliza. Aí no final, é isso? É isso. Nossa, Não era um bicho de sete não era um bicho de cabeças. 7 cabeças. Na rampa, o problema da rampa. O ponto de embreagem, o que eu falo para meus alunos, né? No teórico e no prático. Nossa, tem uma do prático. No teórico e no prático. Primeira coisa, mulherada, nada de sapato plataforma. Por quê? Você precisa ter a sensibilidade dos pedais. Você precisa sentir a vibração da embreagem. E isso, a vibração da embreagem é o que a gente chama de ponto de embreagem. Ou meia embreagem, né? Tanto faz. Mas quando chega lá, na rampa, o medo deles não é só o carro morrer. O medo deles é alguém que está atrás. Nossa, mas tem alguém atrás. Mas tem que ser assim. Então vamos lá, freio de mão primeiro. E aí vem o auxílio do freio de mão. Tá. Aí eles aprendem meia embreagem, freio de mão. Depois eles aprendem somente meia embreagem, que é a vibração, né? E aí a gente, aos poucos, faz isso tão quantas vezes for necessário. Igual eu falei, para mim só vai para a próxima etapa se você tiver legal na essa que você tá, né? Por quê? Porque se um dia o examinador falar para um aluno meu, precisa, olha, faz aquela rampa ali, ele tem que saber. E perfeito, né? Detalhe, é o meu nome, né? Então tem que ser Ele bonitinho, fez né? em aula prática, ele precisa passar. Ele precisa passar. Só que, assim, o problema deles é alguém atrás e se o carro morrer? Não, calma aí. Se o carro morrer, é simples. Começa tudo de novo, por que não? Né? E eu tenho orientação para todo mundo que eu falo, gente. O carro morreu, você tá nervoso? Pisca alerta. Ninguém buzina para Pro pisca-alerta carro para ligado. pisca-alerta. Todo mundo entende que tá quebrado. Respira. Começa tudo de novo, neutro, freio de mão, né? Tudo bonitinho. Freio de mão, embreagem até o final, pé no freio, primeira marcha. Saiu com o carro bonitinho? Desliga o pisca-alerta. Porque o veículo que para de funcionar no trânsito sem sinalização nenhuma, todo mundo buzina. Pôs pisca-alerta, ninguém buzina. Todo mundo, ó, desvia e deixa o cara lá. Que é aquela, né? Parou por quê? Está Parou. tudo bem. É, Continua, tá me atrapalhando. Eu tô vindo atrás e você tá me atrapalhando. isso. E a questão da buzina deixa eles nervosos, né? É. E eu falo, pisca-alerta, mulherada. Ninguém buzina para carro quebrado. E aí vai. O que que você acha, Renata, sobre a habilitação especial para carros automáticos? Ó, até que venha mudar toda a frota do nosso país para automático, vai demorar para caramba. Vai. Até mesmo a acessibilidade veicular é diferente, né? É interessante porque futuro é isso aí. É. Só que e na hora que precisar de um manual, como que funciona? Então, assim, É. né?
Se tem a condição de comprar um automático, bacana, show de bola. Então treina no automático. Agora, se não tem, né, não tem como ainda o automático, e quer fazer autoescola no automático, Não faz não sentido. faz muito sentido, né? Então, eu acho que, né, é interessante, é legal, porque, nem eu falei, vai ser o futuro dos veículos, Exatamente. né? Mas a longo prazo, né? A A gente entende que é a longo longo prazo, prazo, né? é. A questão emocional, Renata, para quem tá tirando a CNH, você tem dica para como trabalhar ela, como a gente se sentir Boa. mais à vontade, né, para tirar? Você contou aí todas as situações, como é difícil, né, principalmente pra gente que é mulher, a tensão atrapalha, né? Tem toda essa pressão de. Olha, eu vou te falar. Eu tive uma experiência com uma aluna. Até aí tudo bem, eu pegava o veículo, levava lá no ponto do percurso, bonitinho. E aí ela tremia. Ela tremia. Ela só ligava o carro quando ela parasse de tremer. Tá bom. Aí ela foi ficando mais à vontade e deu tudo certo. Depois, ela chorava. Aí foi meio que piorando, né? E aí eu preciso entender o que tá acontecendo contigo, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Quando eu fico nervosa, eu choro. Eu falei, eita. Aí você treme e chora. Ela falou, tá bom, pode continuar chorando. A gente vai continuar quando você parar de chorar. Aí ela chorava mesmo, chorava, chorava, chorava. No começo eu ficava meio emotiva assim, falei, nossa, tá chorando por quê, né? Aí depois eu fui entendendo que era o jeito dela. Aí ela chorava, chorava, chorava. Quando ela falava, agora eu tô bem. Fazia aula. Então, assim, ó, muita gente já chega lá pra aula emocionalmente comprometido. De casa, mulher com marido com filho, marido com esposo com filho, serviço. Então, assim, o caos do dia a dia. Sabe aquela história que a gente fala assim, ó, deixa o seu problema lá? Sim, Para muitos não existe, vai vir junto. é. E aí você tem que aprender a lidar com isso, né? Quem é os mais emocionados assim, a mulherada, ela é mais emocionada, né? Eu ia Mais falar isso emotiva. agora. E acho que nós mulheres somos aquelas que a gente não consegue deixar o problema lá fora e Não, continuar, né? não. É tipo, eu venho e o problema vem junto comigo. E É, a minha casa tá junto. isso. Aí você traz o problema, muitas vezes a gente ouve bastante, ouve. E aí falou, descarregou, Vira bonitinho. quase que uma terapia. Isso. A gente, né? E falou, tal, relaxou e a gente faz a aula. Ou então vai fazendo a aula conforme o estado que esteja e vai conversando. Por isso que a maioria da mulherada quer outra mulher para poder fazer aula, justamente para isso. Compartilha coisas, né? E assim, é bem interessante. A mulherada, elas são mais inseguras na hora da prática. Elas são bem Nós somos inseguras. mais medrosas, né? Eu acho, um Isso. pouco pra. Em tudo, né? Até que se firme, diminua a insegurança. A diferença dos homens e a mulherada, elas são mais inseguras, por isso que elas são mais cautelosas, né? Não avança tanto os sinais vermelhos. Não que passe nos sinais vermelhos, são limites que eu tô falando. Exato. Os homens, eles são mais ansiosos. Eles começam e já quer ver o final. Então, são mais acelerados, eles querem ver acontecer. A mulherada gosta da etapa. Gosta de curtir todas as etapas Curte certinho. mais as etapas. Eles não, né? É tanto que às vezes eles pegam um jeitinho do carro assim e já quer acelerar. Opa, acelerar não, não tem pra quê. Vai pra onde? Pode tirar o pé aí. Ah, professora, tira o pé. Aí tira o pé. E você vê que eles são mais assim. Já Eita, quer terminar já quer logo, já terminar quer. logo. Eles falam, não vejo a hora da baliza. Calma, é as primeiras aulas. Você só pode ir pra baliza se você estiver bem nas primeiras. Enquanto a mulherada tá com medo, Tá temendo a com baliza, eles medo, já querem passar e já entregar querem ir tudo. logo. Eu, teve um dia que eu fiz 6 aulas com um aluno e ele já queria ver como que era a baliza. Eu falei, olha, como você tá tão ansioso, parece até que você vai ter um treco. Vamos lá, vou mostrar pra você como que é a baliza. Fez a baliza. Ah, é isso? É. Agora vamos voltar pra aula normal. Pronto, aí ele já foi mais tranquilo nas outras aulas. Ele já foi mais paciente. Aí, e todos eles falam da baliza,
Nossa, eu achei que era assim, achei que era assado, que era mais difícil. Não, não é. Que você já vem com história de outros e chega aqui pra gente com um bicho na cabeça, né? E nem é tudo isso. Nem é. Renata, e para quem tirou a CNH e tem medo de pegar rodovia, que Bacana. dica que você daria, assim, conselho O para ajudar? conselho para ajudar. Primeira coisa, na rodovia. A gente sempre fala que, bom, e tá escrito também, né? O maior cuida do menor. Isso é fato, né? Os veículos maiores têm que ter mais atenção pelos veículos menores, os veículos menores, motocicletas, motocicletas, é, pedestres e assim vai, né? E eu falo pra você, quanto maior a categoria você tem, mais gente você tem para dar conta. É, Apesar de, na prática, não ser tão ao pé da letra, né? isso. Na prática não é tão ao pé da letra. O que eu sempre falo assim, tem pouca experiência, vai pegar a estrada, preferência para os grandões. Ah, mas eu não tenho preferência? Você sempre vai ter a preferência. Só que tem gente que não vai te dar a preferência. E você não vai insistir. Você precisa entender isso. E você precisa entender isso. E você não vai insistir na sua preferência. Porque é melhor você não ter preferência e estar vivo, né? Ou com menos prejuízo, do que você insistir na preferência e dar tudo errado. Então, para rodovias, começa primeiro a pegar vias que tenha maior fluxo de veículos maiores. Porque rodovia, a gente sabe que os veículos maiores é o que predomina, né? E aí você vai entendendo em questão de tamanho, né? Por exemplo, uma ultrapassagem, você precisa, para poder voltar na sua posição, você precisa ter a certeza realmente que você já passou por aquele veículo de 23 metros. E agora é a vez de voltar. Como que você vai voltar? Que ponto? Em que ponto você precisa ver que já pode voltar para sua mão, né? Então, assim, para a rodovia, precisa ter uma cautela a mais, né? Então, fluxo mais intenso de veículos maiores, uma arterial, uma marginal mais movimentada, e aí você vai entendendo. Uma coisa também que eu sempre falo para meus alunos, não dividam o espaço com veículo de porte grande. Primeira coisa, por que o veículo de porte grande dá o espaço? Porque ele precisa de espaço para poder fazer a conversão. E quando ele vem na conversão, o espaço que ele te deu, ele vai fechar. Então não é para você estar ali no meio. Lá. Ou você está antes dele, ou você já passa por ele. Meio termo para veículo grande não existe, né? Para veículos de porte pequeno, o que eu falo, né? Para veículos de passeio, o que eu falo para meus alunos? Toda vez que for fazer uma conversão, seta com antecedência e diminui o espaço de disputa. Por que eu falo espaço de disputa? Porque todo motoqueiro que vê um espaçozinho, ele acha que dá para ele passar. E ele faz isso. E ele vai e ele faz. Ele faz com você. Aí é ele que quer o espaço de disputa. Então, assim, vai entrar para a direita, aproxima-se o máximo da sua mão direita, diminuindo o espaço de disputa, porque toda ultrapassagem pela esquerda, né? Existe um salvo na questão de dentro da cidade você vai fazer a conversão à esquerda, então você para no meio da via, certinho, né? Seu pneu na linha divisória de fluxo, quem vem atrás passa pela direita, mas essa é uma situação à parte e é dentro da cidade, isso não existe em rodovia, né? Eu sempre falo, se o seu veículo é maior do que o outro, diminui o espaço de disputa, você diminui o problema sério, você não vai derrubar motoqueiro. Fora que o motoqueiro é família, né? Você derrubar um motoqueiro junto a um monte, até você explicar o que aconteceu, não dá tempo mais, eu acho. Às vezes dá ruim. Então, se você evita esse espaço para eles entrarem, já está evitando muita coisa. Renata, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar com você, conhecer um pouco mais sobre esse mundo, né, dos instrutores. Foi muito bom. Obrigada de novo por você estar aqui. Eu que agradeço. E passa seu Instagram aí pro pessoal, para quem quer te seguir, saber novas dicas ou ser orientado. Quem precisa aprender mais, a Renata tá aí para ensinar. Eu que agradeço a oportunidade, né? O meu Instagram de instrutora é Renata Maria. E aí eu tô lá com as fotos das minhas turmas que eu venho formando conforme o tempo, de alunos que tiveram sucesso na aprovação na prática, é bem legal. Alguma orientação, alguma dúvida que tenha, me chama lá, a gente conversa, é um bate-papo legal.
E aí eu tô aí para isso. Você posta dica pro pessoal, para eles ficarem Eu atentos, posto né? dicas, eu falo bastante que hoje em dia é o que mais de 50%, porque dos sinistros, né? Porque agora não é chamado de sinistro, é chamado de acidente. Mais de 50% dos acidentes, dos sinistros, são por causa de celular. Então, assim, tem que ter muita responsabilidade em questão de celular. Fiquem atentos, né? E evitar. Evitar. Além de gerar uma infração, gera prejuízo e gera danos também, né? Às vezes Físico, irreparáveis, né? com Tanto para você certeza. quanto para outros, né? Que a gente Coisa não séria. dirige só para si, né? É, é bem isso, né? Tem essa É para regrinha, nós e né? pelos outros também, Exatamente. tá? E eu que agradeço. Muito Obrigada. obrigada mesmo. E essa foi mais uma edição do Five Brothers Podcast. Muito obrigada a você que ficou até aqui com a gente. E até a próxima. Eu sou a Isabela Madeira e te vejo na próxima.